What is up, everybody? Welcome to a new video. Nesse vídeo a gente vai falar, melhor dizendo ainda, a gente vai ver os verbos irregulares na prática. Eu já fiz uma aula aqui no canal sobre os verbos irregulares, mas foi só falando da parte mais teórica, digamos assim, né? Então aqui eu quero compartilhar com vocês, você já está vendo aqui na tela, uma tabela que eu uso, que eu mesmo fiz a propósito, né? E que eu uso com os meus alunos, né? E tenho tido bons feedbacks aí, já tem algum tempo que eu utilizo esse material, então quis compartilhar com vocês aqui. Eu vou tentar deixar disponível aqui embaixo de alguma forma, mas eu ainda preciso ver a viabilidade disso, né? Mas acredito que pelo Drive ali, compartilhando ali o link, dá para fazer algo, né, nesse sentido, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, né, só para relembrar caso você já tenha, enfim, estudado isso há muito tempo. Verbos irregulares são aqueles que apresentam uma forma passada que foge à regra dos verbos regulares, né, que é a de ter ed no final. Então, verbos regulares, quando a gente os conjuga no passado, vão ter um ed no final. Por exemplo, work, trabalhar, é um verbo regular. Por isso, no passado fica worked, com ed no final. Beleza? Os verbos irregulares, por sua vez, como o próprio nome sugere, não tem nenhuma regra, nós temos que memorizá-los, né, um a um, para, enfim, né, conseguir utilizar adequadamente na forma passada, ok? Qual é um outro ponto importante da gente levar em consideração? O tempo verbal passado particípio, ok? Aqui nesse material, a gente tem ali a forma tradicional. Qualquer lugar que você for procurar de verbos irregulares, vamos ter 3 colunas. Por que 3 colunas? A primeira é o verbo, né, que é a forma original dele, ou a forma presente, né? Por exemplo, aqui o primeiro é o verbo forget, né? Então, se eu quero falar esse verbo no presente, eu vou falar I forget, you forget. Essa é a forma original. A segunda coluna, a gente vai ver daqui a pouco qual é a forma, né, do past tense, ou seja, do passado, ok? E na terceira é o que eu estou falando agora aqui, que é a forma participle, que é o passado particípio. Bom, para quem não é muito fã de gramática, nós também temos o passado particípio em português e eu gosto muito de dar essa aula porque eu gosto de explicar coisas que são exatamente a mesma coisa no inglês e no português. Essa é uma delas, talvez a mais notória de todas, né? O passado particípio, ou participle aqui em inglês, ele vai ser exatamente a mesma coisa do português. Vou dar um exemplo aqui com o primeiro verbo, tá? Então, forget, que significa esquecer, a gente tem um significado aqui logo na sequência do verbo, que é importante também, você saber o significado dos verbos irregulares, é óbvio, né? Bem como a sua forma, né, passada, né, past e participle. Então, note que aqui na terceira coluna do verbo forget, a gente tem a forma forgotten. Então, tendo em consideração que o verbo forget significa esquecer, então a forma particípio aqui vai ser exatamente esquecido, ok? Esquecer, esquecido. Simples assim. Qualquer frase que você precisar usar a palavra esquecido, por exemplo, vai ser forgotten, beleza? Então aqui só para pontuar, a gente tem o significado do verbo e a gente tem as duas formas ali, né, da coluna. Eu vou chamar daqui em diante, para facilitar, coluna 2, aqui, né, tô passando o cursor, e coluna 3, que é o passado particípio, beleza? Então as formas aí da coluna 2 e da coluna 3, ok? Então significado, forma coluna 2, forma coluna 3. Não adianta você memorizar, né, saber ali de cor a forma da coluna 2 e da coluna 3 e não lembrar do significado do verbo, bem como não adianta saber o significado do verbo e não lembrar as formas, né, de conjugação ali, beleza? É claro que qualquer um desses cenários é metade do caminho, beleza, mas vamos fazer o caminho completo aqui, tá? Antes que você se assuste, eu quero fazer um comentário também que eu acho pertinente, eu sempre faço nas minhas aulas. Os verbos irregulares são chamados assim, evidentemente, por não apresentarem regra neste ponto específico. Não quer dizer que eles são irregulares em todas as outras colocações que a gente faça em frases, beleza? E um segundo ponto também, que é o mais importante aqui, é que eles são irregulares, mas eles apresentam padrões, de modo que quanto mais você pratica, mais fácil vai ficando, né? Mais você vai começando a conseguir meio que adivinhar as formas, né, da coluna 2 e 3, né? Past and participle, beleza?
Minha sugestão aqui, eu criei essa planilha, esse PowerPoint aqui, né? Justamente com esse objetivo, que é você ler em voz alta, ok? Por exemplo aqui, forget, esquecer, forget, forgot, forgotten. É claro que esse material aqui, na verdade, é para você. Antigamente a gente tinha, né, na escola, assim, né, quando a gente estudava a tabuada, né, alguém dizia assim, vou tomar a tabuada, ou seja, vou sentar com você e ver se você sabe. Eu não sei se fala isso em todos os lugares do Brasil, mas enfim, né, então isso aqui é pra gente se tomar, digamos assim, ou seja, pra gente ver o quanto a gente tá bom ali na memorização dos verbos irregulares, né? Por quê? Porque note que no começo ali tá em branco, né? Então conforme a gente vai passando os slides, né, a primeira informação é o significado do verbo, que você precisa saber se você lembrou, né? E depois, né, as formas da coluna 2 e 3, né? Então, assim, é saber o significado, saber as formas e saber o mais rápido possível, porque, beleza, no começo você demorar um pouquinho para lembrar o significado de um verbo, ou uma forma, ou outra aqui das colunas, ou das duas, né? Mas é aqui que entra a função dessa planilha. É você ir sentindo, vamos dizer assim, consigo mesmo, o quão bom você já está nessa planilha. Minha estimativa, é o que eu passo para os meus alunos, passo para vocês também, é que aqui você consegue, digamos, ficar, qual é a palavra? Proficiente, ficar, né, já redondinho, praticando ali, sei lá, fazendo uma passada ali completa. São 7 slides no total, claro, né? São vários, mas que eu estou contabilizando como número aqui, né? E mais ou menos 80 verbos aqui, né? Então todo dia você tirar ali uns 15, 20 minutinhos e você conseguir fazer essa passada dos verbos aqui, né? Cada vez mais você vai melhorando, vai lembrando cada vez mais, vai acelerando cada vez mais. Coisa de um mês ou 2 meses, né? Talvez um pouco mais, você já nem precisa mais desse material, vai ficar, digamos assim, fixado na sua cabeça, assim como nos outros idiomas que você fala, no caso português, por exemplo, a gente já tem as conjugações de verbos no passado, tanto na forma passada como na forma particípio. E note para você que é brasileiro, ou fala português também, que em termos de passado, o inglês é muito mais fácil que o português, né? Que eles, aqui com 2 colunas, a gente já resolve a vida em termos de passado, né? Ao contrário da nossa língua, né? Que a gente tem pretérito não sei do que, perfeito, mais que perfeito e por aí vai, né? Mas sem mais delongas, vamos lá. Vamos ver agora os verbos, então vamos até o final. Speak, verbo falar, né? Spoke, spoken. Steal, furtar. Stole, stolen. Wake, despertar. Woke, woken. Wear, vestir. Wore, worn. Drive, dirigir. Drove, driven. Ride, pilotar. Lógico, é pilotar, mas pode ser andar a cavalo, de bicicleta, enfim, né? Rode, ridden. Rise, ascender, subir, elevar. Rose, risen. Write, escrever. Wrote, written. Aqui só quero pontuar. Repare neste padrão aqui, ó, dos verbos drive ao write. Eles têm o mesmo padrão, né? São palavras, assim, relativamente diferentes em termos de estrutura, né? As letras, enfim. Mas elas são parecidas porque todas têm ali o som da letra I aberto, ok? Note isso, marque isso. Drive, ride, rise, write, né? E eles vão conjugar igual. Elas vão conjugar da mesma maneira ali, né? Drive, drove, ride, rode, rise, rose. Por isso que eu falei para você no começo que quanto mais a gente vai estudando os verbos irregulares, mais fácil vai ficando, tá? Então pegue isso como uma motivação, né? E repare também que o som do passado particípio para esses verbos aqui vai ser sempre fechado. Então um erro que muitos alunos cometem é, por exemplo, aqui, né? Memoriza que se escreve dessa maneira aqui, D-R-I-V-E-N, né? V-E-N, e pronuncia driven, né? Riden, não, né? Sempre o som vai ser fechado, ou seja, driven, ridden, risen, written. Feito esse comentário, vamos em frente. Fly, voar. Flew, flown. Grow, crescer. Grew, grown. Get, aí get não tem tradução, mas seria algo como pegar, ficar, depende do contexto, né? Got, gotten. Bet, hoje em dia todo mundo sabe que significa apostar, alguma coisa com aposta, né? Aqui aqui começa um outro, aqui a gente já tem um outro padrãozinho, que são os verbos irregulares, são a minoria, é claro, mas são aqueles que não mudam no passado, que é o bet, é um deles, né? Bet, bet, não mudam, tá?
E antes que você diga, nossa, mas aí fica muito difícil, você tem um verbo que não muda no passado, que é igual no presente e no passado, perceba que a gente tem isso em português também. Por exemplo, quando a gente fala assim, nós compramos, isso é presente ou passado? Exatamente, né? Então, tanto pode ser presente como pode ser passado, é o contexto que vai dizer. O mesmo acontece em inglês. Mas, de qualquer maneira, se você se assustou com esse formato de verbo irregular, que não muda no caso, né? Eles são a minoria de qualquer maneira. Know, conhecer, saber. Knew, known. Throw, jogar, atirar. Threw, thrown. Bite, morder. Bit, bitten. Give, dar. Gave, given. Hide, esconder. Hid, hidden. Eat, comer. Ate, eaten. Fall, cair. Fell, fallen. Burst, estourar. Burst, burst. Mais um imutável aqui, né? O bat e o burst. See, ver. Saw, seen. Shake, sacudir. Shook, shaken. Take, pegar, levar, enfim, tirar. Took, taken. Cost, custar. Cost, cost, também imutável. Keep, manter. Kept, kept. Fit, caber, encaixar. Fit, fit. Sleep, dormir. Slept, slept. Feel, sentir. Felt, felt. Bleed, sangrar. Bled, bled. Feed, alimentar. Fed, fed. Meet, encontrar-se com, ou encontrar-se com, na verdade. Com alguém, né? Ou com algo também. Met, met. Lead, liderar, conduzir. Led, led. Deal, lidar, né? Trabalhar com algo. Dealt, dealt. Mean, significar, querer dizer. Meant, meant. Read, ler. Olha que doido esse aqui. Read, read, read. Não tá errado aqui no slide, tá? Não tá escrito errado. O verbo read, ele é imutável no sentido de que ele não muda a escrita na forma passada, porém a pronúncia muda, né? Tanto na coluna 2 como na 3, ao invés de pronunciarmos read, pronunciamos read, ok? É o único verbo que tem essa característica, beleza? Cut, cortar. Cut, cut. Hear, ouvir. Heard, heard. Bind, conectar, juntar, unir. Bound, bound. Find, achar, encontrar. Found, found. Hit, atingir, bater. Hit, hit. Grind, moer. Ground, ground. Wind, note que aqui é o verbo wind, não a palavra wind de vento, ok? Wind, né, é o verbo. Wind é a palavra, substantivo, vento. Envergar, entortar. Wound, wound. Hurt, machucar, ferir. Hurt, hurt. Dig, cavar. Dug, dug. Stick, enfiar, fincar. Ou apegar, grudar também, né? Por isso que adesivo se chama de sticker. Stuck, stuck. Become, tornar-se. Became, become. Olha que interessante esse aqui, né? O verbo become, na verdade, do verbo come, vir, né? Que ele é igual, as formas da coluna 1 e 3 são iguais, e a do meio, né, a coluna 2, que muda. Padrão também um pouco raro, até mesmo aqui dentro dos verbos irregulares. Spin, girar. Spun, spun. Let, deixar, permitir. Let, let. Sting, ferroar, cutucar. Stung, stung. Sell, vender. Sold, sold. Quit, desistir, sair, abandonar. Quit, quit. Tell, contar para. Told, told. Bring, trazer. Brought, brought. Buy, comprar. Bought, bought. Shut, fechar de forma abrupta. Shut, shut. Catch, apanhar, no sentido de pegar algo, né? Caught, caught. Fight, lutar. Fought, fought. Seek, buscar, procurar. Sought, sought. Split, separar. Dividir, né? Separar. Split, split. Put, colocar, pôr. Put, put. Teach, ensinar. Taught, taught. Set. Set é um verbo difícil de conjugar, até convido você a traduzir, né? Eu até convido você a dar uma olhada no dicionário de inglês, né? Quando você chega na parte do set, ele tem meia página, ou em alguns até a página inteira só do set de significado, né? Mas o principal deles, no meu entendimento, é posicionar alguma coisa, né? Posicionar algo, né? Ou estar posicionado.
Set. Think, pensar ou achar. Thought. Begin, começar. Begun. Drink, beber. Drank, drunk. Run, correr. Run. Be, ser, estar. Né? Was e were, né? E been, ou been, depende da pronúncia. Ring, soar, fazer o barulho, né? Usado para sino, para campainha, enfim. Rang, rung. Shrink, encolher. Shrunk. Do, fazer, executar. Did, done. Spread, espalhar. Spread. Come, ali igual o become no caso, né? Que é o verbo vir. Então, came, come. Mesma coisa, né? Ali, coluna 1 e 3 são iguais e coluna do meio que muda. Go, esse é o mais irregular de todos porque é o único que muda completamente, né? Até sugiro você dar uma atenção extra a esse aqui, por esse motivo que eu tô falando e porque é o verbo ir, né? Tipo, pare e pense o quanto você vai precisar usar o verbo ir em qualquer circunstância, né? Então, fica ali no passado went, né? E no particípio, no participle, gone. Aí, no participle não muda tanto, né? Em termos de estrutura da palavra. Break, quebrar. Broke, broken. Have, ter. Had. Choose, escolher, selecionar. Chosen. Swear, jurar. Swore, sworn. Make, fazer, no sentido de fabricar. Né? Made. Sing, cantar. Sang, sung. E é isso, ok? Vou fazer mais um vídeo aí dentro em breve sobre a utilização prática dos verbos irregulares, ok? Mas por hora é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.